A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso Segredo de Aulas Atrativas para Criança, um curso gratuito oferecido pelo Centro de Treinamento Barak, querendo te ajudar na área infantil, principalmente no ensino das Escrituras Sagradas. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Se quiser compartilhar, pode compartilhar essa videoaula, só não compartilhe a apostila que você já deve ter recebido, e nós queremos abençoar a tua vida através do conhecimento. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre coisas que podem tornar a sua aula desinteressante aos alunos. Então, alguns detalhes que podem fazer toda a diferença no ato de cativar a atenção do aluno. Uma das grandes reclamações que nós temos no Ministério Infantil é a dificuldade dos professores de Ministério Infantil cativar a atenção do aluno durante a aula. E isso é manifesto, às vezes, pela indisciplina do aluno nas aulas, às vezes pelo número excessivo de saídas do aluno do ambiente de aula. E isso causa muita dificuldade para professores do Ministério Infantil. Então, como nós falamos na primeira aula que você já assistiu, a importância de ter aulas interessantes e atrativas para os alunos, o quanto isso vai impactar na vida do teu aluno. E muitas vezes nós, como professores de Ministério Infantil, devemos observar e avaliar o que está acontecendo na nossa aula e como nós podemos mudar essa situação. Então, alguns fatores que nós vamos apresentar agora pode ser o fator que está complicando a tua aula, tornando a tua aula difícil para cativar a atenção do aluno. Então, você deve observar esses fatores e muitas vezes corrigi-los para que você tenha realmente uma aula atrativa para os alunos. Então, o primeiro fator que pode tornar a sua aula desinteressante aos seus alunos é a falta de preparação da aula. Então, uma coisa muito importante que nós já falamos e vamos repetir, nós precisamos de uma aula bíblica infantil bem preparada. Quando eu comecei no Ministério Infantil, eu tinha um irmão que era o coordenador da escola bíblica e muitas vezes ele dizia para mim que uma boa aula leva no mínimo 7 dias para ser preparada. Então, se você quer uma aula bem preparada, então gaste tempo preparando a tua aula. Pastor, mas 7 dias, como é que eu faço isso? Tire 20, 15 minutos diariamente e vai estudando a lição, vai trazendo o texto bíblico, vai trazendo curiosidade, vai trazendo as dinâmicas que você acha interessante, vai enriquecendo a tua aula e você vai ver. Porque muitas vezes uma aula mal preparada provoca desinteresse do aluno. Por quê? Primeiro, que o professor que não prepara a aula, ele vai para a classe inseguro. Segundo, ele não consegue fazer a aula fluir, ele vai ali no estilo mecânico, lendo a revista, e uma aula mal preparada, ela provoca essa falta de interesse do aluno em participar, em ouvir. Então, o aluno muitas vezes prefere estar lá no banheiro do que estar ali na sala de aula, prefere estar tomando água do que estar presente na tua aula. Então, o primeiro fator que pode desmotivar o teu aluno a prestar atenção na tua aula é a falta de preparação. Segundo, falta de interatividade. Então, muitas vezes o professor planeja uma aula, eu falo assim que monólogo ou aula que só o professor fala não serve para o Ministério Infantil. Criança, ele quer estar interagindo, ele quer estar participando. Então, o bom professor de Ministério Infantil, aquele que quer realmente fazer diferença na vida das crianças, ele promove ganchos de participação na aula. Então, eu consigo desde contar uma história. Olha, eu vou contar a história de Jesus, acalma a tempestade. Vamos fazer uma coisa? Toda vez que eu falar a palavra tempestade, metade da classe faz o barulho de chuva e o outro faz barulho de vento. Eu promovo a interação do aluno, então o aluno vai interagir. Olha, nós vamos fazer uma leitura bíblica participativa, cada aluno vai ler um versículo. Olha, eu vou ensinar sobre a parábola do bom samaritano. Quem já ouviu a história do bom samaritano?
Quem pode dizer para nós o que nós aprendemos nesse tópico? Então, o professor precisa ter interatividade. Então, uma aula sem interatividade, ela não é interessante para a criança não vai prestar atenção. Então, a falta de interatividade nas atividades do Ministério Infantil é um grande inimigo para que nós cativamos a atenção da criança, para que nós consigamos trazer a criança para a aula. Então, a falta de interatividade é um inimigo que pode estar provocando esse desinteresse na aula, da tua aula. Então, isso é muito importante ser observado. Então, falta de preparação, falta de interatividade. Outra coisa, linguagem complexa. Muitas vezes a criança, eu acredito que você já foi em algum culto que o pregador prega e ele começa a usar termos, palavras complexas e você sai dizendo o que esse cara estava falando, o que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque você não conseguiu entender aquela linguagem. Nós precisamos entender que criança tem um vocabulário limitado. Muitas vezes palavras que nós estamos usando, que parece tão comum, tão simples, a criança não está entendendo a maneira que estamos expressando. Então, quando eu uso uma linguagem complexa que a criança não entende, ela não vai ter interesse por aquilo que está sendo ensinado, ela não vai ter interesse por aquilo que está sendo ministrado. Então nós devemos fugir da linguagem complexa. Pastor, qual é a linguagem para ensinar criança, para discipular crianças? Simples e direta. Então uma linguagem simples e direta, ela traz atenção, a criança compreende, e isso é muito importante numa aula bíblica para criança. Outra coisa, falta de variedade dos métodos de ensino. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil tem aquelas pessoas que já se acomodaram. Eu faço desse jeito há 10 anos, há 15 anos. Eu falo que uma aula atrativa, ela é imprevisível. A tua criança, o teu aluno tem de chegar e perguntar: o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos aprender hoje? Esses dias eu estava ensinando e dizendo, às vezes não mudar as cadeiras, de repente as cadeiras estão agrupadas de um jeito, só em mudar as cadeiras já causa a sensação de um ambiente novo, de um ambiente desafiador, de um ambiente curioso. Então tome cuidado com isso, porque a falta de variedade na maneira de ensinar, a previsibilidade, eu já sei o que vai acontecer, como vai ser, isso causa desmotivação, teu aluno se torna desmotivado. Então trabalhe sempre para que teu aluno, ao chegar na aula, diga: como vai ser hoje? O que nós vamos fazer hoje? Então isso é muito importante. Outra coisa, ausência de conexão pessoal. Então a criança não se sente conectado com a aula, aquilo que está sendo falado não é interessante, porque não traz conexão. Lembra que eu falei na última aula, como é que eu trago conexão? Quando eu falo assim, olha, Jesus ele chamou os discípulos e os discípulos o acompanhavam todos os dias nos seus trabalhos. Olha, muitas vezes a gente precisa estar presente todos os dias na casa de Deus, lendo a palavra do Senhor, em comunhão com o Senhor. Então isso vai conectar a criança com aquilo que está sendo ensinado. Eu falo, olha, isso acontecia e acontece conosco. Isso era dessa maneira e isso acontece comigo. Então, eu me sinto conectado. Talvez você já foi num culto, ou já ouviu uma palestra que o palestrante está falando e as tuas lágrimas estão descendo, você está dizendo: eu já passei por isso, eu sei que é desse jeito, eu sei que essas coisas acontecem. Talvez eu dizendo agora, você está lembrando de um momento como esse. Por que eu guardei, pastor? Tantos anos se passaram, porque você se sentiu conectado. Então, a falta de conexão com aquilo que está sendo ensinado causa o desinteresse da criança, ele não se interessa. Outra coisa, insegurança do professor. Então, quando o professor está inseguro, não passa segurança, não mostra que domina o assunto, isso faz com que o assunto se torne desinteressante, a criança não vai se interessar. E por fim, duração excessiva da aula. Então, uma aula que demora muito, sempre a mesma coisa, eu preciso fazer um plano de aula, eu preciso dividir as atividades. Então, tome cuidado com a duração excessiva de uma atividade, de algo que se torna cansativo, enfadonho. Então, isso traz um grande prejuízo para a aula. E, por fim, a falta de graça divina.
Uma coisa que nós precisamos entender como ministros de Deus, eu quero dizer para você, você não é uma babá de luxo, você não é alguém que foi chamado para brincar com as crianças apenas, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que foi chamado para um ministério para alcançar crianças para o reino de Deus. E você precisa entender que nós estamos fazendo um trabalho muito grande em favor do reino. E por isso, pastor, por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, há uma luta espiritual muito grande. Nós precisamos de graça de Deus, o favor de Deus na nossa vida. Paulo ele fala: o que eu ensino, o que eu prego não é por sabedoria humana, porque Paulo tinha sabedoria humana, mas é a manifestação do poder de Deus através da minha vida pelo Espírito Santo. Você precisa de graça. Uma coisa que nós precisamos voltar, nós no Ministério Infantil, porque eu falo de mim também, precisamos orar mais, precisamos jejuar, precisamos estar na presença de Deus com o coração aberto, porque a graça de Deus vai fazer toda a diferença. Quando você for ministrar o teu ensino, quando você for ministrar as crianças, a graça de Deus é quem transforma, é o Espírito Santo que convence do erro, é o Espírito Santo que se move. Então começa a dizer: Senhor, eu vou ministrar, mas vai na minha frente, me usa de uma maneira especial, transforma a vida das crianças, porque nós precisamos disso, da graça de Deus de uma maneira extraordinária. Abrindo um parênteses aqui, eu queria dizer para você que quanto mais preparado, quanto mais capacitado, melhor vai ser o teu desempenho no ministério com as crianças. E é por isso que no final desse curso, lembrando, nós vamos abrir inscrição para a especialização no curso Dominando a Arte de Contar Histórias. Uma das maneiras mais extraordinárias de alcançar o coração da criança através das histórias bíblicas. E muitas vezes eu e você temos muita dificuldade para mover as crianças, para transformar as crianças, para contar uma história. Então o curso Dominando a Arte de Contar História, ele vai falar sobre a importância das histórias bíblicas na vida da criança. Então o quanto isso é importante. Ele vai também falar sobre técnicas de contação de história. Existem 3 técnicas importantes que você precisa dominar: técnica de expressão corporal, técnicas de fala, técnicas de figurino. Tudo isso pode transformar a maneira das crianças ouvir as histórias que você vai falar. Então, você vai ter um módulo só falando de técnicas de contação de história. Vamos ter um módulo falando de metodologia de contação de história. Existem várias maneiras de contar a mesma história bíblica. Quantas maneiras você conhece para contar a história? Ah, pastor, eu conheço só a história com cartazes. Mas existem outras maneiras de contar a mesma história e impactar a vida das crianças. Então o curso Dominando a Arte de Contar História vai ter um módulo só sobre métodos de contar história. E por fim vai ter um módulo que vai falar de estratégias que cativam a atenção da criança na contação de história. Então eu quero te convidar a participar desse curso. Esse curso vai abençoar a tua vida, vai transformar a sua vida. Então no final desse curso, não se esqueça de fazer a tua inscrição para o curso de especialização Dominando a Arte de Contar História. Você vai aprender sobre a importância das histórias bíblicas na vida da criança, vai aprender todas as técnicas de contação de história, vai aprender todas as maneiras diferentes de contar uma mesma história e, por fim, técnicas que vão fazer diferença no momento da contação da história. Certa vez eu estava contando uma história bíblica infantil e aí eu vi uma criança chorando, uma criança pequena chorando. E eu parei a minha ministração, fui conversar com aquela criança e fui acalmar aquela criança e depois continuei contando a minha história. Por que você fez isso? Porque nas técnicas de contação de história eu aprendi que se uma criança pequena chora, as outras crianças na mesma idade, a tendência de começar a chorar é muito grande, porque elas acabam se movendo e acabam se entrando no mesmo ritmo da outra. Então essa técnica me ajudou a entender
entender que era o momento de eu parar, contornar essa situação e depois continuar contando histórias. Tudo isso eu consegui através do quê? Do conhecimento, de realmente estudar sobre o assunto. E é essa oportunidade que eu quero fazer, esse convite para você, para fazer o curso Dominando a Arte de Contar História, e nunca mais você vai contar a história da mesma maneira. Você vai ver realmente o coração das crianças ser movido e elas serem envolvidas no poder de Deus através da tua instrumentalidade. Ponto 2 dessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Então nós já aprendemos algumas coisas que podem atrapalhar o interesse das nossas crianças na nossa aula. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Nós precisamos saber também nesse curso que as crianças aprendem de maneira diferente. Então, cada criança tem uma maneira diferente de aprender, cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. Então, eu preciso conhecer os estilos de aprendizagem e, ao mesmo tempo, explorar esses estilos de aprendizagem. Pastor, o que é os estilos de aprendizagem? É a maneira diferente que a pessoa aprende, que ela recebe a informação e guarda essa informação. Então, existem 3 maneiras. Existem pessoas que são visuais, existem pessoas que são auditivas e existem pessoas que são sinestésicas. Pastor, o que é uma pessoa visual? O meio de captação da informação para essa pessoa é a visão. Ele aprende vendo. Então, uma pessoa visual aprende vendo. Eu te falo, eu sou visual. Eu preciso ver para aprender. Então, se alguém vai me explicar algo, ele precisa desenhar, ele precisa me mostrar. E quando eu vejo, eu tenho muita facilidade de aprender. Auditivo, se alguém fala, eu tenho dificuldade de aprender. Então, o visual, qual é a característica dele? A visão é o principal meio de captação da informação. Então, quando eu entendo que eu tenho alunos na minha sala, na minha turma que são visual, o que eu vou fazer? Explorar recursos visuais como cartazes, como imagem, como figura, como palavras-chave, e eu vou conseguir facilitar a compreensão do aluno através da visão. Eu tenho um grupo que são o grupo auditivo. A audição é o principal meio de captação da informação. Então, eles precisam ouvir. Então, pastor, como é que eu exploro esses alunos auditivos? Com muito som. Então, fazendo som, fazendo ruídos, através da música, tudo que acionar a audição vai facilitar a compreensão. O aluno auditivo é aquele que às vezes você está dando aula e está de cabeça baixa e você fala, não está nem prestando atenção na aula. Esse tempo atrás eu estava dando aula e eu vi uma criança assim de cabeça baixa e eu disse, nossa, não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Ele foi os que mais respondeu às perguntas feitas, porque ele não estava olhando, mas ele estava ouvindo. E tem o sinestésico. O sinestésico, ele precisa fazer algo para aprender. Então, eu preciso promover atividades que ele possa fazer algo para aprender. Quem é esse sinestésico? Ele precisa fazer para aprender. Então, vou trazer trabalhos de manuidade, vou trazer trabalhos de escrita, vou trazer coisas, atividades de colorir, para quê? Para que ele venha aprender fazendo. Então, é muito importante isso. Nós também sabemos que as crianças aprendem de maneira diferente. Os estilos de aprendizagem são visual. A criança precisa ver para aprender. Auditivo, a criança precisa ouvir para aprender. Sinestésico, a criança precisa fazer para aprender. Então, tudo isso é importante para que eu tenha uma aula atrativa. Lembrando você, não perca a última aula, o segredo de aulas atrativas. Quer fazer a tua aula realmente bombar? Quer fazer as tuas crianças se apaixonar por aprender a palavra de Deus? Não perca a última aula. Então, lembrando, você já tem a senha 1, agora nós vamos para a senha 2. Então, qual é a senha 2? A senha 2 é: uma aula bem preparada é o primeiro passo para uma aula atrativa. Senha 2, uma aula bem preparada é o primeiro passo para uma aula atrativa. Senha 2, uma aula bem preparada é o primeiro passo para uma aula atrativa. Não mande essa senha agora, você só vai mandar no final das aulas. Então, a senha 1, 2 e 3, você vai mandar no final das aulas por escrito, para que você receba o seu certificado totalmente gratuito. E se você não pediu, mande a aula 1 e
peço o teu e-book completo com todo o conteúdo que vai abençoar a tua vida. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Deixa o teu comentário sobre essa aula, se inscreva nesse canal, convide outros para participar desse curso, para que também possam ser abençoados. Fique todos na paz do Senhor. Amém.